Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder mais um exercício conceitual, aí na página 270, sobre ângulos. Então, acompanha a gente. Diz o seguinte, ó. Defina ângulo e diferencie ângulo agudo de obtuso. Apresente exemplos, observados em seu cotidiano, de cada um desses ângulos. Meus amores, então, o que seria ângulo? Ângulo é uma abertura entre dois lados que se encontram em um único ponto. Então, nós temos dois lados se encontrando, tá certo? Esses dois lados determinam uma abertura entre eles, onde essa abertura pode ser uma abertura grande, uma abertura pequena. Ou seja, professor, como é que eu consigo perceber isso no nosso dia a dia? Faz o seguinte, levanta o seu braço. Quando você levanta o seu braço e você vem baixando, ó, à medida que você vai baixando, a abertura também vai o quê? Diminuindo. Então percebe, quando o meu braço está esticado aqui, ó, ele possui uma abertura. Olha essa abertura aqui. À medida que eu vou baixando, a abertura vai diminuindo, ou seja, o ângulo também vai o quê? Vai diminuindo. Então, professor, quer dizer que ângulo tem a ver com abertura? Abertura entre o quê? Entre dois lados. Perfeito? Então vamos anotar isso. Ângulo seria a abertura determinada por duas semirretas, ou seja, dois lados. Tá certo? Ok? Medido em graus. Tá certo? Então, é uma abertura determinada por duas semirretas que possuem uma origem comum medida em graus. Que possui uma origem em comum medida em graus. Perfeito? Então, galera, a gente acabou de colocar a definição de ângulo. Lembra? À medida que o meu braço ele vai aumentando aqui, ó, a abertura também vai aumentando e, portanto, o meu ângulo também é maior. Perfeito? Então, ângulo é uma abertura entre dois lados. Lembra que esses dois lados acabam se encontrando. E esses dois lados são semirretas. E aí, você lembra o que é uma semirreta? Semirreta é o que, professor? Semirreta, galera, tem origem, mas não tem fim. Perfeito? Então, ó, as duas semirretas nesse caso seria meu braço e aqui essa parte aqui de baixo, tá certo? Do restante do meu corpo. Então, ó, tem origem, mas não tem fim. Por mais que vocês estejam vendo aí, vamos considerar, né, fazer uma consideraçãozinha. Tem origem aqui no meu ombro, mas não tem fim. Tem origem no ombro, mas não tem fim. Beleza? Então, primeiro passo, nós concluímos que foi a nossa definição de ângulo. Agora, professor, ele pede também para a gente diferenciar ângulo agudo e obtuso. Meus amores, o que seria um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele ângulo que está entre 90 graus e 0 graus. Ou seja, é um ângulo que é menor do que 90 graus e maior do que 0. Meus amores, então nós podemos dizer que é um ângulo que fura. Perfeito, professor. Então, ó, ângulo agudo, ele é menor do que quanto? 90 graus. E ele é maior do que quanto? Do que 0 graus. Professor, não pode ser igual a 90, não? Não. Lembra que ângulos iguais a 90 graus são ângulos, o quê? Você já sabe, ângulos retos. Perfeito? Vamos lá. Então, ângulo agudo está entre 90 e 0 graus. Professor, como seria um ângulo agudo? Ó, nós temos aqui um ângulo agudo. Professor, esse ângulo agudo, ele é determinado por um ângulo menor do que 90 graus. Lembra, não pode esquecer disso. Outra coisa, ó, nós temos aqui ângulo obtuso.
é um ângulo, ó, de obtuso, menor do que 180 graus e maior do que quanto? 90 graus. Perfeito? Então, professor, e como é que seria esse ângulo, hein? Esse ângulo obtuso, ele é mais ou menos assim, galera, ó. Ele é um ângulo que é maior do que 90 graus, tá certo? E menor do que quem? Menor do que 180 graus. Professor, então, vamos atribuir pontos, né, a esses ângulos para a gente fazer as definições, tá certo? Então, ó, aqui nós temos o ângulo B, aqui A, C, aqui P, O, Q. Então, como é que nós determinamos o ângulo, hein? Fizemos isso no exercício passado. Vamos lá. Nós podemos dizer que esse ângulo A pode ser escrito dessa forma, ou também pode ser escrito, ó, BAC, BAC, ou também pode ser escrito como, professor? CAB, CAB. Lembra que tem que ter o quê? O chapeuzinho em cima do vértice, tá bom? Chapeuzinho em cima do vértice. Lembra que os vértices são sempre representados por letras maiúsculas. Isso aí. E aqui, ó, como é que nós vamos representar? Ângulo O, ou nós vamos representar ângulo POQ, ou ainda nós podemos representar como ângulo QOP. Perfeito? Agora, exemplos no nosso cotidiano, nós temos o quê? A abertura da tela do seu notebook, né? Quando nós estamos abrindo uma porta, nós também temos aí ângulos. Professor, ângulos o quê? Ângulos entre agudo e reto, tá bom? Quando você abre a tampa do seu notebook, tá certo? A tela do seu notebook, você acaba percebendo em algumas vezes que chega até a 180 graus. Não são todos os notebooks que abrem até um ângulo raso, tá bom? Não são todos eles, mas nós temos notebooks aí que abrem até 180 graus. Então, galera, existem muitos exemplos aí da gente. O nosso braço aqui, essa abertura, também representa aí no nosso cotidiano, né, exemplos de ângulos agudo e obtuso. Mas vamos colocar aqui alguns. Então, um exemplo de um ângulo agudo, professor. Lembra, ó, a porta, né? Abertura parcial, ou seja, abre um pouquinho a porta, você percebe que ela tem uma angulação ali bem pequenininha entre 90 graus e 0 graus. Professor, um exemplo de ângulo obtuso, a gente pode muito bem colocar a abertura da tampa de quê? Do nosso notebook. Então, nós temos aqui a tampa do notebook, tá certo? Perfeito? Então, meus amores, questão respondida, mantenha os estudos e até a próxima. Tchau, tchau!